E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos continuar com a resolução do problema anterior, do vídeo anterior. Vou recordá-lo para vocês. No vídeo anterior, nós vimos que uma partícula de carga menos Qzinho se encontra em uma posição de equilíbrio estável quando situada no ponto médio do segmento que une duas cargas positivas mais Qzão para pequenos deslocamentos na direção perpendicular ao segmento que une as cargas mais Qzão. Então lá nós provamos isso. Ou seja, pequenos deslocamentos na direção perpendicular da carga menos Qzinho não são suficientes para retirá-la da situação de equilíbrio. Perfeito? Posição de equilíbrio estável. Neste vídeo, nós vamos promover também um deslocamento infinitesimal da carga menos Qzinho, porém na direção do eixo que une as cargas mais Qzão. E o propósito aqui é o de mostrar para vocês que essa posição de equilíbrio é instável para um deslocamento infinitesimal na direção do eixo que une as cargas mais Qzão. Então, nós vamos praticamente fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos aplicar a lei de Coulomb, obter a força resultante, chegar na equação do movimento da partícula para mostrar que nesta situação, para um deslocamento infinitesimal na direção horizontal, a posição de equilíbrio é instável. Perfeito? Então, vamos observar a figura. Essa carga positiva se encontra em x igual a mais d, esta carga positiva em x igual a menos d. Pensando na distância, eu tenho d aqui e d aqui, certo? Peguei a carga menos Qzinho, promovi um deslocamento infinitesimal de valor xzinho. Muito bem. Analisando as forças. A carga mais Qzão atrai a carga menos Qzinho com o vetor F1. E como essa distância é pequena, F1 tem intensidade maior do que F2. Quem é o F2? F2 é a força de atração de mais Qzão do lado esquerdo e menos Qzinho. Note que ela tem a mesma direção de F1, porém está no sentido oposto. E como essa distância é maior, o módulo de F2 se torna pequeno pela lei de Coulomb, já vimos isso. Bom, vamos obter a força resultante que age sobre a partícula para obter a equação do movimento. O módulo dessa força resultante será igual a, vamos lá, o F1, né? 1 sobre 4πε0 é um termo comum às duas forças, eu já vou colocar em evidência, que vai multiplicar. Bom, pensando no F1, o módulo de Qzão, módulo de menos Qzinho, então eu vou ter Qzão vezes Qzinho, dividido. Essa distância nada mais é do que d menos x, elevada ao quadrado. Como eu estou subtraindo os módulos, menos, aqui de novo Qzinho, sobre. Essa distância vai ser d mais x, portanto, d mais x elevado ao quadrado. Essa é a força resultante que age sobre a carga menos Qzinho, o seu módulo. Bom, melhorando um pouco mais a expressão, nós vemos que a força resultante é Qzão vezes o Qzinho, dividido por 4πε0, que multiplica, vamos lá. O termo entre colchetes ficou 1 sobre essa expressão, 1 sobre essa expressão. Eu vou fazer o seguinte na nossa análise. Eu vou colocar o dzinho em evidência. Nós sabemos que x é extremamente pequeno comparado com dzinho. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no denominador o dzinho em evidência. Vamos fazer isso juntos. Se eu coloco o dzinho em evidência, vai ficar 1 menos x sobre d tudo ao quadrado. Então eu vou ficar com 1 menos x sobre d ao quadrado. Perfeito. Como eu coloquei o dzinho em evidência, multiplicando 1 menos x sobre d, ele sai ao quadrado. Então, aqui
d ao quadrado. Muito bem. E aqui o número 1. Menos, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. 1 sobre. Vamos lá, se eu colocar o dzinho aqui em evidência, fica dzinho que multiplica 1 mais x sobre d. Só que o dzinho sai ao quadrado. Então eu tenho dzinho ao quadrado que multiplica aqui 1 mais x sobre d elevado ao quadrado. Perfeito. Vamos observar bem a expressão. Eu ainda posso colocar o dzinho ao quadrado fora do colchetes. Então eu vou melhorar a nossa expressão. Eu vou deixar aqui apenas 1 menos x sobre d elevado ao quadrado. Aqui eu vou deixar apenas 1 mais x sobre d elevado ao quadrado. Lembre-se que o dzinho ao quadrado estava multiplicando, então eu passo ele para o lado de fora do colchetes. Então 4π epsilon 0 dzinho ao quadrado. Bom, tá aí a nossa expressão. O que é interessante nós notarmos é o seguinte: x sobre dzinho é um número extremamente pequeno, pois x é um infinitesimal. O seu valor é desprezível quando comparado com dzinho. Para nós sairmos dessa expressão de uma forma rápida e eficaz, convém nós realizarmos uma expansão dessa função e dessa função em séries de Taylor em torno do zero, porque o x sobre o dzinho é extremamente pequeno, muito próximo de zero. Então eu vou expandir essas duas funções em séries de Taylor em torno do zero. E eu vou fazer uma pequena modificação aqui. Eu vou chamar x sobre d, para facilitar, de z. Então aqui eu tenho duas funções, né? Aparecem duas funções em nossa análise. Então x sobre d sendo z. Essa primeira função eu vou chamar de f de z, que é 1 sobre 1 menos z ao quadrado. E a segunda função eu vou chamar de g de z, como sendo 1 sobre 1 mais z elevado ao quadrado. Muito bem. Como eu vou expandir as duas funções em séries de Taylor em torno do z igual a zero, pois z é muito pequeno, nós precisamos, principalmente aqui, das derivadas de primeira ordem das funções f e g. Essas derivadas já bastam para nós na expansão. Então, eu vou obter aqui com vocês o f' de z. Então, vamos obter a primeira derivada juntos. Eu vou fazer o de baixo vezes a derivada do de cima em relação a z, que é zero, pois o número aqui é 1. Aí eu vou fazer menos o de cima vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo, então, é menos 1, certo? Vezes a derivada do de baixo, então 2 que multiplica 1 menos z, regra do expoente combinada com a regra da cadeia, 2 que multiplica 1 menos z, vezes a derivada de 1 menos z em relação a z, que é menos 1. Muito bem. E eu vou dividir pelo de baixo elevado ao quadrado. Então, 1 menos z ao quadrado, 1 menos z à quarta. Muito bem. Simplificando, aqui eu vou ficar com 2 positivo, cancelo em cima e embaixo 1 menos z, então eu fico com 2 sobre 1 menos z ao cubo. Então, observe, menos 2 menos 1 vai dar 2 positivo, 2 sobre 1 menos z ao cubo na nossa simplificação. 2 sobre 1 menos z elevado ao cubo. Muito bem. Vamos obter o g' de z. Vamos fazer de novo a mesma regra. Passo a passo. De baixo vezes a derivada do de cima. 0, pois é o número 1. Menos o de cima, que é 1, vezes a derivada do de baixo.
2 que multiplica 1 mais z, perfeito? 2 que multiplica 1 mais z, vezes a derivada de 1 mais z em relação a z, que é 1. E eu vou dividir pelo de baixo ao quadrado, ou seja, 1 mais z elevado à quarta, elevado ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4. Bom, simplificando, ficou menos 2 sobre 1 mais z ao cubo. Simplificando a expressão, eu tenho menos 2 dividido por 1 mais z elevado ao cubo. Bom, aproximando essas funções em torno de z igual a zero, utilizando a série de Taylor, nós temos o seguinte, né? Se eu quero aproximar a função, eu vou fazer o seguinte, a série de Taylor, então vamos aproximar o f primeiro. F de z, que é a função que eu vou aproximar em torno do zero, ela é dada pelo somatório para n indo de 0 ao infinito, da derivada de ordem n da função original f em 0, dividido por n fatorial, vezes z elevado a n, tá? Então, a função aproximada que eu vou obter é dada por essa expressão. Então, observe que essa função, ela é, quando n é 0, eu vou ter a função original. Isso aqui indica a derivação. Então, eu vou obter o f em 0. 0 fatorial é 1, todo número elevado a 0 dá 1. Então, eu vou obter a função f original em 0. Mais, nós temos um somatório. 1 fatorial agora é 1. Z elevado a 1 é z. Então, derivada de primeira ordem em 0 vezes z. Não se esqueça que z é x sobre d. E o mesmo se aplica à função g. Então, g em torno de z igual a 0, como função de z, vai ser g em 0 mais g' em 0 vezes z. Muito bem. Bom, observando as derivadas e as funções f e g, nós temos o seguinte, né? O f em 0, quando z é 0, se eu trocar o z por 0 dá 1. Então, esse termo vale 1. O f' em 0, trocando o z por 0, né? Aqui fica 1 menos 0 dá 1 ao cubo, então dá 2. Então, f' em 0 é 2. Então, eu tenho 1 mais 2z. Embaixo, o g em 0. O g em 0 é 1 também. Então, vamos colocar aqui o 1. O g' em 0, g' está aqui. Se eu for fazer em 0, 1 mais 0, 1. 1 ao cubo, 1, menos 2. Então, a minha função g em torno de z igual a 0, expandida em séries de Taylor, ela é 1 menos 2z, e a função f de z é 1 mais 2z. Muito bem. Colocando isso aqui, né? Então, nós temos o seguinte, que a função f de z, ela é aproximadamente 1 mais 2z, e a função g de z, ela é aproximadamente 1 menos 2z. Perfeito. Bom, voltando à expressão original. Aqui nós temos o f subtraído do g. Então, eu vou fazer a função aproximada f de z menos g de z. E depois eu recupero a variável x, trocando z por x sobre d. Bom, vamos fazer isso direto. Como é que vai ficar a minha força resultante? Força resultante é Qzão, Qzinho, dividido por 4πε0 d ao quadrado, que multiplica a primeira função, né, aproximada é 1 mais 2z. E eu vou subtrair de 1 menos 2z. Regrinha de sinal. Como eu vou fazer 1 menos 1, cancela. 2z menos menos 2z
dá 4z. Então aqui eu vou obter 4 vezes z, onde z é x sobre d. Muito bem, então observe aí a expressão que nós obtivemos. Bom, repare que d vezes d dá d ao cubo, eu posso simplificar o 4 com 4, vamos melhorar essa expressão aqui. Então eu vou ficar com Qzão Qzinho, aqui πε0 d ao cubo. Então vamos lá. Qzão Qzinho, x sobre πε0 d ao cubo. Qzão Qzinho, aqui embaixo πε0 d ao cubo e aqui o valor de x. Muito bem. Bom, vamos observar agora essa situação. Se eu quiser representar aquela força em notação vetorial, o vetor força resultante vai ter esse módulo na direção positiva do versor i. Repare que esta força não representa uma força restauradora. Não aparece aqui o sinal de menos como vimos no vídeo anterior. Ou seja, já fica evidente aqui que a posição de equilíbrio dessa partícula para pequenos deslocamentos na direção horizontal é uma posição de equilíbrio instável. Bom, vamos equacionar o movimento da partícula para reforçar o que acabamos de comprovar. Representando a força utilizando a segunda lei de Newton, eu sei que a massa vezes a aceleração da partícula derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo, a massa vezes a aceleração, é a força resultante. Como ela não é uma força restauradora, eu não coloco o sinal de menos. Então isso vai ficar Qzão Qzinho sobre πε0 d ao cubo vezes x. Muito bem. Mais uma vez eu posso chamar Qzão Qzinho πε0 d ao cubo de uma constante k, né? Então vamos chamar isso de constante k. Novamente não confunda com a constante eletrostática. Então eu vou representar por k vezes x. Muito bem. Nós temos mais uma vez uma equação diferencial homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Vamos utilizar a equação característica e obter a solução daquele problema. Beleza? Bom, eu vou jogar o kx para lá, mx dois pontos menos kx igual a zero. Se eu dividir todo mundo por m, eu vou apagar e modificar. Dividindo todo mundo por m, fica x dois pontos menos k sobre mx igual a zero. Então, dividindo por m, né, só corrigindo, fica x dois pontos menos k sobre mx igual a zero. O k sobre o m eu vou chamar de ômega zero elevado ao quadrado, onde ômega zero ao quadrado é k sobre m. Bom, já ficou provado que a posição de equilíbrio é instável. Esta força não é restauradora. Vamos expandir a nossa análise do problema, obtendo a solução geral, mais uma vez aqui. Bom, a equação característica, AR² mais BR mais C igual a zero, onde o A é o termo que acompanha x dois pontos, o A é 1, então eu vou obter R². O BR, né? O B é o termo que acompanha x dois pontos, é zero porque ele não aparece na nossa equação. Mais C igual a zero. O C é o termo que acompanha x. Então, o C é menos ômega zero ao quadrado, e isso é zero. Jogando o ômega zero para lá, extraindo as raízes, nós vamos ver que o R é mais ou menos ômega zero. Beleza? Então, vamos lá. O R é igual a ômega zero ao quadrado, e, portanto, o R é mais ou menos ômega zero. Então nós temos duas raízes reais e distintas. E a solução geral de uma equação diferencial desse tipo, com duas raízes reais e distintas para a equação característica, é
x de t é uma constante C1 exponencial da primeira raiz vezes t, então eu vou usar o ômega zero t, mais C2 vezes a exponencial de R2t, onde o R2 é menos ômega zero, então exponencial de menos ômega zero t. Muito bem. Bom, vamos assumir algumas condições iniciais para nós fecharmos o problema, ok? Eu vou assumir que no instante t igual a zero, a partícula foi abandonada de uma posição x igual a A, como fizemos no vídeo anterior. E se ela foi abandonada desta posição, vou supor que ela foi abandonada a partir do repouso. Muito bem. Bom, aplicando a primeira condição inicial para a posição. Se o tempo vale zero, exponencial de zero é 1. Eu vou ficar com C1 mais C2 igual ao x, que é o A. Então, C1 mais C2 igual a A. Essa é a minha primeira condição. Para obter a velocidade, em função do tempo, eu preciso derivar. Então, vamos fazer essa derivação aqui, ó. O que é v de t? Vamos explorar esse espaço. Derivando a exponencial de ômega zero t, eu vou obter novamente a exponencial de ômega zero t vezes a derivada do expoente em relação a t. Então, ômega zero desce. Eu vou ficar com C1, ômega zero, exponencial de ômega zero t, mais a derivada da exponencial de menos ômega zero t é ela novamente. Quando eu derivo o expoente em relação a t, fica menos ômega zero. Então, eu obtenho aqui menos C2 ômega zero exponencial de ômega zero t. Aplicando a condição para velocidade, se o tempo vale zero, a velocidade é zero. Então vamos lá. Tempo vale zero. Exponencial de zero é 1. Então eu vou ficar com zero para velocidade. Aqui vai ficar C1 ômega zero menos C2 ômega zero. Então vai ficar ômega zero que multiplica C1 menos C2. Bom, como o ômega zero é diferente de zero, né? O ômega zero é a raiz quadrada de K sobre M. K é a constante dada aqui por essa expressão. Se ômega zero é diferente de zero, eu noto que o C1 menos o C2 tem que ser igual a zero. E, portanto, C1 igual a C2. C1 igual a C2. Perfeito? Esse é o nosso sistema devido às condições iniciais que eu acabei colocando para finalizar o problema. Muito bem. Vou apagar a velocidade versus tempo, já fizemos a análise. O sistema acima é bem simples de resolver. Se a soma da A e os dois valores são iguais, é porque ambos são iguais a A sobre 2. A sobre 2 mais A sobre 2 dando A. Qual é a solução geral que a gente encontra para x de t? X de t, portanto, vamos lá. Se o C1 e o C2 são iguais a A sobre 2, eu vou colocar o A em evidência, que multiplica a exponencial de ômega zero t, muito bem, somada com a exponencial de menos ômega zero t dividido por 2. Essa função que aparece entre parênteses é a função cosseno hiperbólico. A função cosseno hiperbólico de x ela é dada pela exponencial de x mais a exponencial de menos x dividido por 2. Então, neste caso, a gente pode trocar essa expressão por A vezes o cosseno hiperbólico de x, que neste caso é ômega zero vezes t. Muito bem.
E isso já nos mostra o caráter não oscilatório da partícula menos Qzinho quando ela sofre um deslocamento infinitesimal na direção do eixo x. Justamente porque a função cosseno hiperbólico ela é completamente diferente da função cosseno, ela não possui um caráter oscilatório em relação ao tempo. Portanto, fica evidente na análise do problema, em nossa análise matemática, que se a partícula de carga menos Qzinho sofre um deslocamento infinitesimal na direção horizontal, essa posição de equilíbrio é instável. Ela fica caracterizada como uma posição de equilíbrio instável. Nessa direção, a partícula não retorna mais à posição original. Ao passo que, como vimos no vídeo anterior, se ela sofre um deslocamento na direção perpendicular a este segmento, a posição de equilíbrio para esses deslocamentos infinitesimais é uma posição de equilíbrio estável, pois naquele caso a força resultante é restauradora, o contrário do que acontece nesse nosso problema. Até o próximo.